Corinthians corre, de fato, risco de ficar fora da Copa São Paulo de Juniores e renovação de contrato emperrada no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre esses dois temas. Falo também sobre o Cruzeiro e uma sondagem. Será que é verdade que o Cruzeiro pode contratar Pedro, ex-jogador do Corinthians, por 30 milhões de euros? Isso sem falar nas últimas do mercado. Bastidores, finanças. Quarta-feira agitada aqui no Corinthians, informações atualizadas. Nicola traz informações pra você ficar por dentro de tudo. Já chega, deixa aquele like maroto, inscreva-se no canal, fortalece o nosso trabalho aí, rapaziada. Dá aquela moral pra gente aí. Tem muita gente aí que não tá, que a gente tem muito inscrito, tá dando pouca visualização, poucas pessoas dando like, poucas pessoas comentando. Dá essa moral pra gente aí, se inscreve também, valeu? Se caso quer comprar algum produto do Corinthians, camisas oficiais e personalizados, dá uma preferência pro nosso canal que está participando da parceria aí do YouTube Shop com o Mercado Livre Shopee. Você pode clicar no link que fica na descrição, ou clica na tela que aparece um cardzinho aí, você será direcionado tanto para Shopee ou Mercado Livre. Lá você compra o que você quiser ou itens do Corinthians, combinado? E assim você vai fortalecer o nosso trabalho. Vamos agora seguir com as notícias, que o Nicolau tem muita informação boa. Vamos acompanhar o vídeo a partir de agora. Já Matias Rojas, aquele mesmo que processou o Corinthians e tem direito a 44 milhões de reais, está desempregado e tem sido oferecido para clubes brasileiros. O nome dele já foi sugerido para Fluminense, Bahia e Grêmio. Para de falar sobre o Cruzeiro, o jornalista Pedro Ramiro informa que a Raposa estuda uma proposta de 30 milhões de euros ou 184 milhões de reais para a compra do meio atacante Pedro. Você lembra dele? Jogador formado na base do Corinthians, passagem por todas as seleções de base do Brasil e negociado com o Zenit naquela troca que trouxe o Yuri Alberto para o Parque São Jorge. Pedro vive grande fase com a camisa do Zenit. Quase se mudou para o Al Ittihad na última janela de transferências no negócio de 35 milhões de euros ou 214 milhões de reais. Confesso que fiquei surpreso com a informação do bom jornalista Pedro Ramiro sobre o interesse do Cruzeiro. Como é que a Raposa dispensaria, utilizaria 184 milhões de reais em apenas um jogador? Importante registrar antes de trazer a resposta que o Pedro acaba de mudar de empresário. Ele era representado pela Elenco Esportes e se transformou em atleta do Giuliano Bertolucci. Corinthians tem direito a 2,5% de qualquer negócio envolvendo o Pedro, por conta do mecanismo de solidariedade, mas não será no Cruzeiro que esses 2,5% retornarão para o Corinthians. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte que afirmou, abre aspas, esse nome nunca passou por aqui dentro do Cruzeiro, fecha aspas. De fato, pareceria maluquice um investimento tão alto por um jogador que tem enorme potencial, mas está fora da realidade financeira dos clubes brasileiros. Existe a possibilidade de o Corinthians ficar de fora da Copa São Paulo de Juniores de 2026? Logo, o Corinthians, o maior campeão do torneio, com 11 taças? E a resposta é sim. A Federação Paulista de Futebol tem tentado contornar os problemas entre clubes para permitir que o Timão faça parte do torneio. Mas nesse momento ainda não há uma definição. E a treta começa em janeiro desse ano, quando o Corinthians foi excluído do movimento de clubes formadores do futebol brasileiro. Tudo porque o Timão contratou Pedro Morelli, de 15 anos de idade, que pertencia ao Palmeiras. Esse movimento fora de um combinado entre os clubes resultou na expulsão do Corinthians do movimento de clubes formadores. A partir daí, uma série de guerras foram construídas especialmente entre Corinthians e Palmeiras. O caso mais emblemático foi a Copa Votorantim, que é um torneio para a categoria sub-15 dos mais importantes. O Corinthians, os clubes participantes dessa Copa Votorantim exigiram que o Corinthians fosse excluído do torneio. Acontece que o organizador do torneio é torcedor fanático do Corinthians. E ele não gostou da forma como foi exigida a expulsão do clube. E mais, como esse comunicado foi feito muito próximo da realização do torneio, o dono da Copa Votorantim disse: não vou abrir mão do Corinthians, se vocês quiserem, vocês saiam. E foi o que aconteceu, 12 times acabaram por abrir mão da participação na Copa Votorantim, que precisou enxertar clubes bem pequenos do interior de São Paulo, mudando radicalmente o contexto e o tamanho desse torneio na edição de 2025. A Federação Paulista tem trabalhado demais para aparar as arestas, ainda que o Corinthians não volte ao movimento de clubes formadores por agora, para que o Timão possa participar do torneio. Mas não dá para cravar que o Timão estará na competição. Antes de gravar o vídeo, consultei o Nenê do Posto, que é o diretor da base do Corinthians.
E ele entende que a chance de o Corinthians ficar fora da Copa São Paulo hoje é zero, até por conta de toda a vontade do Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da entidade, em contar com a presença do Timão. Mas, enquanto não for oficializada a tabela do campeonato, não dá para cravar Timão na Copa São Paulo. É impressionante que todo dia tem um BOzinho ligado ao Timão, né, cara? Todo dia agora estão querendo embarrear o Corinthians aí de não disputar aí a Copa São Paulo de futebol de juniores, cara. Que loucura. Isso aí não dá não, cara. É muita inveja. Esses times estão tudo com cheio de inveja. Deixa aí no comentário sua opinião sobre essa informação que o Nicola trouxe pra gente aí, cara. Deixa no comentário a sua opinião. Eu fiquei indignado com essa situação. Vamos seguir que tem bastante informação ainda do Corinthians. Vamos ficar acompanhando aqui as informações do Timão. Segue pra mais. Para falar sobre o Corinthians e a dificuldade na prorrogação do contrato de Fabrício Angeleri, lateral esquerdo argentino contratado nesse ano depois de rescindir seu contrato com o Getafe. Os dirigentes do Corinthians imaginavam uma extensão de vínculo de forma tranquila, mas o Angeleri quer um aumento salarial para ficar. E a justificativa é de que quando ele é contratado, o Augusto Melo pede para que ele aceite uma redução nos seus vencimentos nesse primeiro ano, com a promessa de que com a renovação de contrato ele teria sim um salário mais compatível à sua realidade no futebol espanhol. O problema é que o Augusto Melo já foi embora e o novo presidente, o Osmar Stabile, não tem grana para novos investimentos, pelo contrário, há necessidade de redução drástica dos investimentos para o próximo ano. O Corinthians pretende diminuir sua folha salarial até para que consiga respeitar o fair play financeiro que passa a valer no próximo ano. Diante desse cenário, há um impasse e a renovação de contrato pode acabar não acontecendo para desespero de Dorival Júnior, que não vê no Angeleri um grande craque, mas é um cara que pode fazer a lateral esquerda, pode atuar como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, e diante da possibilidade de o Corinthians não ter reforços na próxima janela por conta do fair play financeiro, a permanência do Angeleri seria uma aquisição importante. Só para explicar em relação ao fair play financeiro, o Corinthians tem duas punições da FIFA contra si, que totalizam 85 milhões de reais. Enquanto não pagar os 41 milhões de reais ao Santos Laguna pela compra do Félix Torres e os 44 milhões de reais ao Matias Rojas por conta de uma dívida da era Augusto Melo, o Timão está impedido de registrar novos atletas. O Timão tem que correr logo atrás do tempo aí para poder fazer essa renovação com o Angeleri o mais rápido possível, né? Porque não pode dar sopa pro jogador acabar saindo do clube. É um bom jogador ali, né? Como o Nicola falou, não é um craque, mas é alguém que faz o feijão com arroz muito bem feito, consegue fazer uma marcação muito decente e pode estar oferecendo aí pra gente aí uma boa cobertura ali na lateral. Até mesmo na zaga que ele pode fazer essa função. Enfim, o Timão tem que acelerar logo as negociações para poder renovar o contrato com o lateral. Então é isso, vamos para cima. E você comenta aí também, cara, se você acha que o Corinthians deve ou não renovar com o lateral Angeleri. Vamos seguir com mais informações, tem bastante notícia nesse vídeo, não sai agora, vamos continuar assistindo aí, hein? Saideira sobre o Timão. Nessa terça-feira, o Corinthians dispensou Claudinei Musa, gerente da base do clube, além de outros 3 funcionários, entre eles o preparador de goleiros do time sub-20, o Renato Barros. Alguma quente no meu Timão hoje? Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, e apontado como um dos grandes responsáveis pelo sumiço de quase 9 mil peças do almoxarifado do Corinthians, convocou para amanhã uma entrevista, tá? Entrevista por volta da meio-dia, vou me inteirar, e até fui convidado, não vou conseguir participar, mas vou me inteirar dos pormenores para contar para vocês o motivo. Hora de falar sobre o Corinthians, para repercutir a possibilidade de um retorno de alguém que já passou com algum destaque pelo Parque São Jorge. Eu me refiro a Pablo, hoje zagueiro com 34 anos de idade e vivendo as últimas semanas de sua passagem pelo Flamengo. O Pablo jogou apenas 4 partidas nesse ano, logo no início da temporada, ao lado do time sub-20, enquanto a equipe principal excursionava nos Estados Unidos. O elenco retornou ao Brasil e os atletas do sub-20 pararam de jogar o Campeonato Carioca e o Pablo foi afastado. O Flamengo tinha a intenção de encontrar um clube para o atleta, o fato de ganhar 720 mil reais por mês fez com que o Pablo não encontrasse clubes e ele treina desde a metade do ano separado do restante do elenco. O contrato se encerra em dezembro, ele sabe que não fica e foi sugerido ao Corinthians. Dá para dizer que dentro do Parque São Jorge, Dorival Júnior é um dos defensores do atleta, por entender que o Pablo tem capacidade física,
tem liderança e tem a possibilidade de ser um reforço relativamente barato e interessante. Corinthians não precisaria comprar seus direitos econômicos e certamente ofereceria bem menos do que os 720 mil por mês a que ele tem direito. Só para completar o noticiário corintiano, jornal A Bola de Portugal afirma que o Wesley, ex-atacante do Corinthians hoje no Al Nassr, está à venda pelo clube saudita e pode acabar indo parar no Sporting de Portugal, com a lembrança de que o Corinthians tem direito a um percentual superior a 3% pelo mecanismo de solidariedade por ter formado o atleta. A saideira do Timão? As investigações internas por conta do sumiço de 9 mil peças da Nike de um almoxarifado do Corinthians, apontaram que funcionários do Corinthians que fizeram uso dessas peças andavam vendendo as mesmas entre 150 e 180 reais. Um grande caos político, muita preocupação sobre como é que essa história vai terminar, e Armando Mendonça, vice-presidente do Osmar Stabile, retirou, de acordo com o relatório do clube, 131 peças entre 6 de julho e 30 de outubro. E ele vai ter de dar explicações a respeito de todas essas retiradas. E você, o que pensa sobre mais esse escândalo? Não está por dentro? Já assiste ao vídeo que eu vou postar daqui a pouquinho. Aqui nos quadrinhos tem a manchete do sumiço de 5 milhões de reais. Você clica e já fica por dentro de tudo que está rolando. Só não esquece de usar o espaço para comentário para deixar sua opinião, deixar like, se inscrever no canal. Nicola, qual time do Brasil você acha que vai jogar o Anderson Talisca do Fenerbahçe? Porque ele quer jogar no Brasil, para mim, é titular em todos os times. Eu concordo com você nessa última frase. Para mim, ele é titular em todos os times. Acho que vai ficar entre Corinthians, Bahia, que são seus clubes do coração, ou o Flamengo pelo projeto. Volante, Nicola, é verdade que o presidente do Corinthians não fala com o presidente do conselho? Eles se distanciaram, Romeu Tomás Júnior e Osmar. O Osmar, durante as primeiras semanas de gestão, ele ouvia bastante o presidente do conselho, e eles se distanciaram. Os caras que desfalcaram a rouparia do Corinthians serão absolvidos, pois ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Só pegar uma carona nessa provocação aqui. O Corinthians conseguiu descobrir que tinha funcionário do Corinthians vendendo as camisas que desapareciam por R$ 180, tá? O Corinthians, cara, tá numa situação bem complicada, que a justiça rejeita o plano do Corinthians para pagar dívidas. O clube recebe prazo para se manifestar. O clube queria destinar 4% do seu faturamento para acertar dívidas no RCE. E juiz pediu que o valor fosse de 20%. Execuções judiciais estão suspensas por 60 dias. O juiz Guilherme Cavalcante Lamego, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, rejeitou o plano de pagamento apresentado pelo Corinthians no RCE, Regime Centralizado de Execuções. O magistrado, no entanto, manteve por mais 60 dias a suspensão das execuções das dívidas do Corinthians. O RCE é um mecanismo jurídico que centraliza todas as dívidas de uma mesma entidade em um único processo. No caso do Corinthians, o regime totaliza mais de 367 milhões em dívidas, sendo que 190 milhões já estão em processo de execução na justiça. Em sua última movimentação no processo, o Clube de Parque São Jorge propôs pagar suas dívidas em um prazo de 10 anos, com um aporte inicial de 4% do seu faturamento. O juiz do caso não aceitou a sua proposta e ele alegou que o Timão precisaria desembolsar 20% da sua receita à lista de credores. O percentual destinado aos credores listados no RCE até poderia ser inferior desde que o clube comprovasse que está utilizando os recursos para o pagamento das dívidas anteriores à abertura do processo. A informação foi publicada anteriormente pelo UOL e confirmada pelo GE, e essa é uma notícia aqui do GE, tá, cara? O departamento do Corinthians, né, o departamento jurídico do Timão, tem 10 dias para avisar a justiça se aceita os termos da decisão. Caso contrário, a possibilidade de acordo será extinta. Na prática, ao invés de resolver todos os problemas em unidade, o Corinthians teria que negociar e responder a um
1 a 1 aos seus credores. Enfim, a situação está sendo debatida há praticamente 1 ano na justiça e até o momento sem desfecho. O Corinthians vive graves crises financeiras, tem dívidas de aproximadamente 2,7 bilhões e está atrás de soluções. Então, rapaziada, complicadíssima a situação do Timão. Deixe no comentário sua opinião sobre e não esquece de deixar like no canal. Se inscreva aí também para fortalecer o nosso trabalho. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!